Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós, sempre. Amém? A expressão da alegria de estar aqui é muito forte, porque quando nós estamos juntos para compartilhar a palavra, para estarmos ouvindo a palavra e tomando posse dessa palavra, nós vivenciamos um momento muito especial. E eu dou graças a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, e nós temos certeza que Deus tem preparado grandes coisas para cada um que está aqui essa noite. Amém? Queria falar alguma coisa especial, no sentido de que há uma necessidade e há uma batalha sendo travada em cada um de nós, mas a grande vitória sobre o vício, e aí você pode ficar pensando num vício específico, mas vamos elaborar isso, é uma vitória para a grande celebração. O importante para que nós possamos compreender o que Deus tem para cada um de nós, passa pelo fato de que nós, ao olharmos para o nosso interior, nós vamos identificar alterações, ansiedades. Ouvimos testemunhos aqui de extrema importância, celebrando o que Deus está sustentando. Mas quando nós falamos essa palavra vício, a impressão que a gente tem, de uma maneira natural, é que nós estamos pensando em dependência química, estamos pensando em dependência do álcool, cocaína, etc., e outras frentes que a pessoa, ou que os que estão vivendo essa realidade, e quando eu digo que isto está incluso na questão da palavra vício, do conceito de vício, mas nós estamos trazendo uma expressão de ampliação do que isso significa, baseado nos princípios que nós vamos ver da palavra de Deus. É importante termos uma definição, ou pelo menos um conceito, do que significa essa palavra vício. O que é o vício? O que significa o vício? Toda a dimensão que nós podemos olhar, quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que há uma característica comum que nós entendemos e quando lemos esse conceito. O vício é um hábito. O vício é um hábito repetitivo, que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado ou aos que com ele convivem. Quando nós colocamos essa expressão, um hábito repetitivo, significa alguma coisa que nós não conseguimos lidar, está sempre presente na nossa vida. A luta que nós travamos é conter aquilo que nos deprime, aquilo que nos faz diferentes, agressivos, uma direção de estarmos vendo que está errado, mas o que fazer com isso? Não sei, não sabemos, ficamos perdidos. E a expressão disso tem que ser levada para uma direção muito clara, que a vitória com relação aos vícios, ou às distorções, ou tudo aquilo que nós temos lá guardado, está absolutamente garantida. Não é algo imaginário, é alguma coisa que está presente, e esta noite eu quero que você saia daqui com grande vitória na sua vida, por tudo aquilo que você possa estar trazendo com peso no coração. Tudo aquilo que está marcando a sua vida de uma forma negativa, afetando inclusive a saúde, afetando problemas na extensão da família, tudo aquilo que possa estar dando a você um sentimento de que não vale a pena. Não é raro encontrar uma pessoa que diz: eu não aguento mais viver, eu estou deprimido, eu não estou aguentando. Essa situação, ela será e é revertida a partir
do entendimento aonde está a grande vitória. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Eu quero lembrar um versículo que está em 1 Coríntios 6, 12, que Paulo diz assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que nós temos liberdade. Nós temos aquela ideia de que podemos conduzir nossa vida pelos caminhos que nós queremos. Fazer tudo o que nós queremos significa, muitas vezes, entrar por caminhos absolutamente áridos, difíceis, caminhos que nos levam a profundas dores. Mas o que ocorre é que tudo o que nós fazemos deve ser buscado no Senhor. Então, a qualificação do vício, ou a definição do vício, ou a expressão do vício, vamos entrar agora no caminho da vitória, é que você olhe para dentro de você. O que eu trouxe aqui essa noite? Certamente buscar aquela expressão de Deus agindo na sua vida. Nós estamos aqui para experimentar o sobrenatural de Deus. O nosso Deus não é uma figura mitológica, não é uma figura histórica somente. O nosso Deus, Ele está aqui. O nosso Deus está olhando e conhece o meu coração, melhor do que nós mesmos. Aquelas coisas que estão lá encobertas pela dor, Ele quer abrir e limpar e dar a vitória. Interessante que Pedro, só para lembrar um pequeno detalhe do que a Bíblia nos fala, em 2 Pedro 2,19, na parte final do versículo, Pedro diz assim, pois o homem é escravo do que o domina. O que tem dominado a sua vida? O que tem tomado conta da sua mente? O que tem tirado o sono? O que tem pesado naquela expressão de que fica uma espécie de luta que não tem fim? Precisamos refletir que para alcançar a vitória sobre os nossos vícios, nossas disfunções, nossas alterações interiores, aquilo que nós lutamos, nós precisamos ter atitudes com fundamentos bíblicos. E essas atitudes, baseadas nos fundamentos bíblicos, nos levarão à vitória. Eu queria abordar 5 dessas atitudes e dar a base bíblica para que a gente possa se apegar e dizer que quando a Bíblia coloca uma direção, se nós não tomarmos posse disso, nós podemos ser altamente intelectuais da Bíblia. Conhecemos o versículo, sabemos de cor, isso é muito bom. Mas quando nós estamos recebendo a Bíblia como a palavra viva de Deus, que penetra no nosso coração pelo poder do Espírito Santo, nós começamos a sentir a transformação que Deus faz através dessa palavra viva no poder do Espírito Santo. Amém? E essa é a expressão. A primeira atitude é fundamental, como todas as outras, mas é o primeiro passo. O primeiro passo que nós precisamos ter na direção da vitória sobre o vício é admitir que nós somos impotentes diante dos nossos vícios. O que significa isso? Significa que eu não tenho como resolvê-los. Mas o que a gente faz?
Qual é a reação minha, sua? Não, eu dou um jeito. Eu não sou bem assim. Eu não tenho esse problema. Às vezes, na relação familiar, isso cria uma crise, né? Porque o marido está olhando e vendo as dificuldades da esposa, e ela está olhando o marido e vendo os vícios, as disfunções do marido. Mas um olha para o outro e diz, não, mas eu não, foi você. Não, fui eu. E entra na crise porque não há uma expressão de reconhecer que eu tenho problemas. Quando nós olhamos para os problemas que estão no nosso coração, a gente tem a tendência de achar quem é o culpado. É a situação, é isso. Mas nós temos que olhar, queridos, para o nosso coração e identificar e reconhecer que nós não temos outra atitude senão reconhecer que temos erros, temos problemas. É o primeiro passo. E o texto de Romanos 7, que está ali colocado, ele diz, pois eu sei que o que é bom não vive em mim, isto é, na minha fraqueza humana, porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo. Paulo, quando escreveu isso, ele se identificou claramente com todo ser humano. Você é assim? Não, hoje eu vou fazer aquilo que é o melhor. Eu vou levar as coisas da melhor maneira possível. Vou agradar aquela pessoa que eu tenho dificuldade. Vou declarar a expressão do meu amor pela minha esposa, pelo meu marido, pelo seu marido. A expressão daquilo que nós queremos fazer é uma movimentação interior, característica de alguém que não está olhando para o seu coração e dizendo, eu tenho problemas. E todos nós que estamos aqui, especificamente na busca desta cura, desta libertação, nós precisamos identificar com clareza aonde está o foco do nosso problema. É claro que cada um de nós sabe o que está doendo. É a saúde? É o problema financeiro? Qual é a expressão disso no sentido de levar você a estar buscando a Deus? Mas a expressão de Deus é, eu quero reconhecer que eu preciso mudar, em muitas frentes. Todo o processo de Deus começa com essa negação de que eu não tenho problemas. Eu tenho que dizer, eu tenho problemas. Eu sou uma pessoa realmente frágil. O que você está vivendo de lutas hoje? Vamos pensar numa expressão prática. Existem muitos exemplos. Mas a verdade, queridos, é que quando eu digo, Senhor, eu estou aqui te buscando, mas eu quero começar uma transformação daquilo que está distorcido no meu coração. Muitas coisas não estão sob o nosso controle, eu diria que muitas coisas estão absolutamente fora de controle, mas nós temos que ter um primeiro passo de dizer o que é que eu tenho que alterar. A minha parte no processo pode ser alguma coisa pequena, você diz, mas se eu mudar não vai acontecer nada. Mas Deus está dizendo, reconheça a tua dependência de mim. Reconheça a tua impotência para fazer algo no sentido maior, sublime, sobrenatural. A única ação sobrenatural possível é a que procede, mas dizer, eu não tenho controle disso. Quero que o Senhor assuma. O segundo ponto, a atitude, é que nós precisamos crer no grande poder de Deus, que por seu amor nos capacita a enfrentar nossos vícios e nos dá a vitória. Aí, talvez você pense assim, bom, mas eu creio no grande poder de Jesus, eu creio. Essa declaração, ela é básica, porque crer significa entregar, significa confiar de tal forma que tudo aquilo que corresponde à minha necessidade ou à minha ação eu vou fazer.
mas quem vai encaminhar e resolver é o Senhor Supremo, Jesus Cristo. Amados, a centralidade de Jesus é absoluta para a existência de uma vida plena. Se nós colocarmos Jesus de lado ou ao lado e colocarmos no lugar dele toda uma expressão de autoconfiança, autossuficiência ou aquilo que eu possa buscar dentro daquilo que eu tenho de capacidade, ele vai deixar eu ir. Mas quando eu digo para ele, Senhor, eu quero fazer o que me cabe fazer, mas eu sei que o poder que transcende a tudo que eu posso imaginar é o Senhor. É o teu poder, Senhor. É o teu poder que vai mudar esta situação que eu estou vivendo hoje. Essa situação de dor. Quando você se ajoelha, ora e chora, Deus diz, não te desespere, não fique com esta dor, porque eu estou contigo, porque eu te amo. Eu quero ver você de pé, eu quero ver você olhando para mim e dizendo glórias ao Deus Todo-Poderoso. Amados, esse é um processo onde nós somos levados pelo Espírito Santo. Por isso que nós entramos no ponto que estamos lendo aqui, nessa dimensão, versículo colocado, porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe e depois ajudando-os a fazer aquilo que Ele quer. Esse texto está nos colocando que Deus está numa atividade intensa. Que Deus está operando em vocês significa que Deus não está distante. Muitas vezes a gente tem a tendência em pensar, bom, Deus tem tanta coisa para Deus fazer, será que Ele vai dispensar um pouquinho de tempo para mim, uma ação específica? Quem sou eu? Queridos, de fato nós não somos nada, mas nós somos preciosos para Jesus. Por isso, quando Ele morreu na cruz, Ele viu a você e a mim. Ele viu a todos aqueles que reconheceriam ao longo de toda a história da humanidade, até a sua volta, reconheceriam que Ele é o Deus soberano, absoluto. Por isso, a terceira atitude, a terceira forma que nós precisamos buscar para resolver e ter a grande vitória sobre as nossas dificuldades, é entregar nossa vida ao Senhor. O que significa entregar? Toda a dimensão da palavra é voltada para o Evangelho. O Evangelho, segundo a definição de Paulo aos Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer significa ter fé, convicção do que Jesus fez. É diferente de acreditar. Eu já encontrei pessoas conversando em aconselhamento, em relacionamento pessoal, ou na própria capelania da faculdade. Eu encontro pessoas que dizem assim, eu acredito em Deus. Aí eu digo, mas você acredita como? Eu acredito que ele veio, que Ele é Deus, eu acredito. Bom, se você não acreditasse, você não conheceria história, porque Jesus é um personagem histórico. Comprova-se historicamente que Jesus esteve aqui nesse mundo. Foi um ser que veio aqui, um homem que viveu aqui. Mas, além de homem, ele teve toda uma expressão da manifestação de Deus vivo entre os homens. E aí começa a diferença entre acreditar e crer. E crer significa ver que Jesus traçou uma história, configurando o Evangelho, aonde Ele foi mostrando que todos nós somos pecadores, todos nós precisamos pagar o escrito de dívida que Deus tem contra todos os pecadores, mas, se Jesus não tivesse pago essa dívida, eu não poderia pagar, nenhum ser humano poderia pagar. Então, a entrega significa olhar para aquela cruz
identificar que Jesus esteve ali porque ela está vazia, porque Jesus ressuscitou 3 dias depois, aleluia. Essa é a verdade, por isso nós estamos aqui, por isso nós temos certeza do que nós estamos conversando, trazendo esse desafio, é para que você se apegue a esse Deus que está aqui na pessoa do Espírito Santo, e Ele sabe qual é a sua luta aqui hoje. Ele sabe onde é que você está procurando e não está achando angústia. Então, esse Deus vivo, que te amou e que nos amou e que ama todo aquele que chega a Ele e diz: Senhor, eu te amo, eu entrego a chave do meu coração. E Ele diz: vem, filho amado, vem, querido. Às vezes nós achamos que não merecemos nada, e realmente não merecemos. Mas a graça de Deus nos deu Jesus Cristo para pagar a nossa conta. Por isso a Bíblia diz que nós somos salvos. Salvos do quê? Daquele afastamento de Deus, da condenação eterna, daquilo que cada um que não entregar a sua vida vai, infelizmente, encontrar no seu futuro pós-morte. A expressão da vida eterna com Cristo Jesus. E para que eu tenha essa atitude, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Entregar a vida significa: Senhor, aqui está a chave do meu coração. Não sou eu mais, Senhor. É o Senhor que habita em mim. Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, as nossas lutas continuam. Não há isenção, não há imunização contra problemas. Jesus falou: vocês vão ter muitos problemas, viu? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E eu quero mostrar para vocês, na prática, numa vivência com Ele, de que eu estou contigo, eu te amo. Ele ama você, ama a mim, gente. A nossa alegria tem que estar nessa expressão. Jesus nos amou de tal maneira que morreu por nós na cruz. E essa dimensão, ela pode ser assim entendida, mas ela tem que ser recebida pela ação da entrega. Senhor, eu reconheço que o Senhor pagou os meus pecados. Todos nós que já entregamos, temos um testemunho. Eu, às vezes, contando minha história, eu digo para os amigos assim, para os irmãos, eu digo assim: uma certa vez na minha vida, antes de Cristo, eu digo, mas não foi há 2000 anos atrás. Mas antes de eu o conhecer, eu tinha uma vida normal, assim, mas a minha existência era uma existência vazia. Era uma existência que não tinha propósitos, ou os propósitos eram simplesmente coisas pequenas. Mas quando entreguei minha vida ao Senhor, Ele começou a transformar. E quando você faz isso, o seu coração começa a ser transformado. Você já entregou seu coração ao Senhor? Quem entregou diz amém. Glória a Deus. Quem ainda não entregou, hoje é o dia. Por isso que eu quero te dizer que se você sair daqui com o coração reforçado por aquele que já está ocupando o seu coração, e sair daqui com a renovação por ter entregue o seu coração hoje, certamente os milagres estarão plenamente desenvolvidos ou em desenvolvimento. O quarto ponto que eu acho importante de atitude é admitir para Deus. E aí eu coloquei uma frase: compartilhar com o verdadeiro irmão na fé a natureza exata dos nossos vícios. Isso quer dizer o quê? Eu preciso, no momento em que Deus tomou posse do meu coração, confessar todos os meus pecados, as minhas lutas, que Ele conhece, mas eu preciso reconhecer. Ele conhece, mas eu preciso mostrar para Ele que eu estou mudando e quero mudar. E quando coloco aqui o compartilhar, se possível, com o irmão verdadeiro da fé, significa o quê? Que o corpo de Cristo tem uma unidade sobrenatural. Ou seja, o que é a igreja?
a igreja é o corpo de Cristo, não é? A igreja somos nós. A igreja é quando você tem elos com pessoas, obviamente não todas as pessoas, não seria possível, mas você tem irmãos na fé, cujos elos são absolutamente profundos. Por isso, discipulado, você tem o semente, você faz um discipulado, você vai num pequeno grupo, você caminha com aquela pessoa mais de perto, você cria liberdade para você poder falar com ela. E, nesse ponto, eu quero colocar o que o Klein colocou aqui, com relação ao Celebrando a Restauração. O que é o Celebrando a Restauração? É um programa que veio para estar ligando as pessoas, mas a partir de uma restauração em cada vida. Esse programa, ele não é um espaço de nível curso para se fazer, para se ganhar. É um desafio de aprendizado para trabalhar um estilo de vida que vai produzir mudanças, restauração, vai produzir compartilhamento. Compartilhar as nossas vidas faz parte do princípio da restauração, da vitória sobre o vício. Por isso, o texto de de Tiago diz: confessem suas faltas uns aos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Confessem suas faltas uns aos outros significa ter alguns irmãos próximos que você compartilha. Isso não é para colocar numa expressão pública, mas é para você ter aquelas pessoas com quem você interage. Por isso que o Celebrando a Restauração tem grupos fechados, que você compartilha, você ouve, estuda a palavra, participa. Isso vai fazer com que você ganhe uma dimensão aonde você vai criando vínculos, mas com o propósito de estar alcançando o que Deus tem para você e para mim, que é a restauração, a cura, a libertação. E o último ponto é desenvolver uma vida devocional com Deus, confessando humildemente nossos vícios, para que Ele os remova, dando-nos vitória. Texto de 1 João 1,9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Maldade que se traduz em vidas com vícios, problemas. Deus perdoa e purifica. É necessário confessar. É necessário reconhecer. E, queridos, nesta expressão prática do que nós compartilhamos de uma forma breve, eu quero aplicar ou colocar para os irmãos a importância de nós estarmos trazendo isso como verdade para a nossa vida. A igreja, a nossa igreja, é uma igreja privilegiada no sentido de ter um direcionamento pastoral de alta profundidade, de todo cuidado, de toda a verdade que nós precisamos buscar vida. Mas, em todas as igrejas, existem as pessoas que ficam na periferia buscando simplesmente a solução de um problema, ou de alguns problemas. A igreja verdadeira, ela é a igreja em que você está aqui para alcançar o objetivo que hoje aflige a sua vida, restaurando essa dimensão. Você está aqui porque você está buscando crescer. Você está aqui não é só uma expressão de presença daquilo que você faz na quinta-feira, não. Todos nós estamos aqui com uma certeza: Deus nos trouxe. Deus trouxe você e trouxe a mim. E o que Ele quer fazer hoje
é mostrar a vinculação dele, pessoal, com cada um de nós. Ele quer mostrar que aquilo que você tem de peso, Ele vai libertar hoje. Você crê nisso? Você crê que Deus sabe os mínimos detalhes da sua vida? Que Deus conhece a sua condição genética, a nossa condição genética. E Ele quer só que você diga: Senhor, eu quero reconhecer que eu não tenho como deixar de tomar posse da verdade de que eu preciso do Senhor, que eu não consigo resolver os meus problemas, mas eu quero trazê-los aos teus pés. A frente de libertação, aquilo que Deus faz, já está feito. Por quê? Porque Ele, com o amor, Ele age para transformar. Queridos, Jesus Cristo é a essência da vida. Quando Ele colocou: eu sou a vida, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para que vocês experimentem essa realidade. Ele nos trouxe um chamado. O chamado é: venham, venham porque eu vou libertar, venham porque eu vou transformar. Então eu queria agora que você que está com o coração apertado, está com o coração em lutas, está com dificuldades, desse esse passo de fé. É um passo de fé. Quando você levanta e vem para a oração, você dá um passo dizendo: Senhor, eu creio em tudo que foi colocado. Eu creio que o Senhor tem poder. Eu creio que o Senhor vai fazer de mim uma nova criatura, uma expressão de testemunho para todo aquele que me conhece. Nós temos que vivenciar isso para sermos a igreja viva do Senhor.